Amém. Abra sua Bíblia, o livro de Lucas. Aleluia, glória a Deus. O livro de Lucas. Lucas, capítulo 2, verso 39. O título vai dizer: O menino Jesus no meio dos doutores. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O menino Jesus no meio dos doutores. Verso 39 em diante, que vai dizer assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes reconhecido. E quando não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansioso, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça para com Deus e os homens. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Nesta mensagem, qual vai dizer sobre o menino Jesus, eu quero frisar essa passagem, qual a Bíblia vai dizer que ele crescia em estatura, ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento, ele crescia em desenvoltura. Ele não crescia somente em estatura, mas na graça e no conhecimento. Muitas das vezes, no decorrer da vida cristã, nós crescemos muito numa área, mas somos mirrados em outra área. Muitas das vezes, desenvolvendo muito numa área, e em outras áreas nós estamos perdendo e falhando. A Bíblia vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E muitas das vezes entra ano e sai ano e nós não amadurecemos no Evangelho. Mas a Bíblia vai frisar que Jesus crescia na graça, no conhecimento e estatura e em desenvoltura. E ele estava crescendo. E o ambiente no qual Jesus estava era dentro do templo. O lugar de crescimento é dentro do templo. O lugar de desenvolvimento é dentro do templo. O lugar que você vai achar um cantinho para você crescer como uma planta saudável é dentro do templo. Dentro do templo não é lugar de perder tempo. Dentro do templo é lugar de crescimento. E Jesus estava crescendo. E Jesus estava se desenvolvendo em meio à estatura, em meio ao conhecimento, em meio à graça. E muitas das vezes entra ano e sai ano, nós não desenvolvemos o ministério que temos para com Deus. O Senhor não te tirou lá da rua para você entrar aqui dentro, para ficar mirrado num canto e que o teu ministério não venha desenvolver. O teu ministério tem que desenvolver. Hoje é noite de você entender que o teu ministério tem que crescer. Você não vai parar aí, é daí para diante. Você tem que desenvolver, você tem que crescer, você tem que mudar, ou as pessoas têm que ver Cristo sobre a sua vida. É verdade. E a Bíblia vai dizer que ele crescia e desenvolvia. Para nós entendermos o que eu quero dizer, é que muitas das vezes, rapidamente já queremos pregar, rapidamente já queremos louvar, rapidamente já queremos sentar no ministério, ser um diácono, um presbítero, um pastor. Isso muito rápido. Por quê? Aprendemos muito, mas não temos estrutura para estar no devido lugar. Aleluia, glória a Deus. Mefibosete foi convidado para se sentar à mesa, mas quando o rei Davi
curvado. Assentado à mesa, ele era igual a todos. Mas quando teve que fugir, ali apareceu o seu defeito. Ele não poderia fugir como o rei Davi por causa das suas pernas. Então, na desenvoltura, no conhecimento e na graça, temos que crescer por igual. Não adianta eu chegar aqui em cima, pregar bonito e lá fora a minha vida ser muito feia. Eu tenho que ser o que não é bonito aqui dentro, continua não sendo bonito lá fora. O que não é bonito aqui em cima, continua não sendo bonito lá embaixo. Porque a vida do cristão é se ensina ou não. O que eu sou aqui em cima, eu tenho que ser aí embaixo. E o nosso Deus, ele sonda mente e coração. Ele vai chamar você pelaquilo que está dentro de você. Samuel vai à casa de Jessé. Samuel vai ver o filho primogênito de Jessé e vai falar: eis aqui o rei de Israel. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração do homem, eu vejo dentro, Samuel, e não é esse o rei o qual eu escolhi, Samuel. E vai se passar um, e vai se passar dois na frente de Samuel, e vai se passar três, e vai se passar os 7 filhos de Jessé. E Deus vai falar que não tem nenhum daqueles provido para rei de Israel. E Samuel vai perguntar para você: ainda há um filho? Ainda há algum filho? Tem um apacentando o menor, está apacentando as ovelhas, está no campo. O menor está trabalhando no campo. E Samuel vai dizer: manda chamar, e não sentaremos até que ele venha. Entenda que a posição que Deus tem para você, não se preocupa não, que aonde você estiver vão mandar te chamar, porque o que Deus preparou para você vai ser no momento certo e na hora certa. E muitas das vezes nós achamos que está demorando. Eu já sei ler, eu já li de Gênesis, Apocalipse, eu já sei pregar, eu já sei louvar, está na hora de eu sentar na cadeira. Calma, espera o seu tempo. Tenha paciência, porque quando você sentar na cadeira, ninguém vai poder tirar, porque o próprio Deus te colocou lá. Quando nós queremos sentar antes do tempo, quando nós queremos ter uma desenvoltura antes do tempo, quando nós queremos brilhar antes do tempo, vamos ser igual a estrela cadente, vamos brilhar, mas vamos cair, vai ser passageiro. Mas temos que ser igual a estrela da manhã, temos que ser igual à luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até chegar dia perfeito. E a Bíblia vai citar alguns jovens que me chamam muita atenção. Primeiro, como eu comecei, como nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Jesus, que cresceu e desenvolveu, e fez a diferença. Nós bem sabemos que Jesus, quando ele vai iniciar o ministério dele, ele vai iniciar o seu ministério aos 30 anos. Eu te pergunto, por que Jesus não iniciou o seu ministério aos 20? Por que Jesus não iniciou o seu ministério aos 28? Por que Jesus não iniciou o seu ministério aos 29? Porque aos 30 foi o que Deus determinou para que iniciasse o ministério dele. Deus está olhando para você. Deus está atentando para o teu crescimento. Deus está atentando para a tua desenvoltura. Deus está atentando para você que é fiel, que é valoroso, quando pega a palavra de madrugada para estudar, para ler, para ser um obreiro aprovado, que maneje bem a espada da verdade e não tem do que se envergonhar. A tua obrigação não é se apresentar a mim, não. A tua obrigação não é se apresentar ao pastor, não. A tua obrigação é se apresentar a Deus, que vai sondar a mente e coração. Não vai sondar somente a tua roupa, não. Não vai sondar somente o teu corte de cabelo, não. Ele vai sondar o teu coração e a tua mente. Ele vai te sondar pelas madrugadas, na tua casa, no teu leito. Ele vai sondar o teu crescimento. E para você que está arraigado na videira verdadeira, eu vejo crescimento nesta noite. Você tem que dar fruto, você tem que gerar fruto, porque se você não gerar fruto, é cortado e é lançado no fogo. Mas Jesus nesta noite chama para ser a diferença, para ser uma potência nessa comunidade. Eu quero ver Daniel aqui dentro, eu quero ver Samuel aqui dentro, eu quero ver Sadraque, Mesaque e Abednego aqui dentro, eu quero ver Estevão aqui dentro, eu quero poder vir outro dia aqui e ver esse jovem pregando e ministrando com ousadia, sem ter vergonha, podendo falar de Jesus Cristo com toda a liberdade, porque aqui no Brasil ainda podemos falar de Jesus Cristo com toda a liberdade. Mas aonde está o meu e o teu interesse com a palavra do Senhor? E muitas das vezes queremos ser imediatista, queremos muito rápido alcançar um cargo eclesiástico, ou queremos ser um levita, um cantor da casa do
mas não queremos se dedicar no estudo e na oração. Para que tenha crescimento na tua vida, eu vou dizer as coisas básicas. É palavra, oração e jejum. Não mudou. Vai ser sempre nesse decorrer. Palavra, oração e jejum. Quer ser governador? Palavra, oração e jejum. Quer ser rei? Palavra, oração e jejum. Quer ser levita? Palavra, oração e jejum. Não vai mudar. Continua no básico. Muitas das vezes queremos fazer algo. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E tem muita gente sacrificando muito. Tem muita gente querendo fazer muito, mas o básico já não tem feito mais. Muitas das vezes queremos estar na presença do Senhor e fazer a diferença. Mas a diferença está na graça que desce do alto. A diferença é quando você sobe para falar do nome de Jesus, tem graça. A Bíblia vai dizer que Samuel tinha graça. A Bíblia vai dizer que Davi tinha graça. O próprio Saul vai dizer que viu graça em Davi e vai pedir para Jessé: deixe o seu filho aqui, porque eu tenho visto graça em Davi. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha graça. Todos eles eram cheios da graça e do conhecimento. Então não mudou. Continua no básico, que é a palavra, jejum e oração. Não devemos decorrer no fluxo desse mundo, porque o mundo está imediatista. Antigamente, para se mandar uma mensagem, o rei chamava o mensageiro e enviava a mensagem. Dependendo da mensagem, era no decorrer de 3 dias para chegar a mensagem. No decorrer da distância, era-se 4 dias para chegar a mensagem. Hoje, no clicar de um dedo, chega-se uma mensagem. Por que eles oravam muito antigamente? Porque eles sabiam que, dependendo da distância, ele deveria esperar, porque o mensageiro só chegaria em 4, 3 ou 2 dias. Então se orava muito. Já vou te revelar o segredo da oração, porque que o povo já não tem mais prazer em orar. Então, quando se mandava o mensageiro demorava 2, 3, 4 dias para entregar a mensagem. Então eles entendiam: eu mandei ele, mas ele ainda não chegou. Hoje não. Clica-se num botão e a mensagem chega, e a resposta chega. Então se diminuiu muito na oração, porque eu ajoelho para orar e não tem resposta. Entenda que a mensagem está chegando aos céus. Entenda que tem um tempo para a mensagem chegar no céu. A Bíblia vai dizer que quando Daniel, ele resolveu no seu coração a conhecer o Senhor e a se humilhar na presença do Senhor, o anjo vai dizer: Daniel, as suas orações têm ouvido. O Senhor tem ouvido as suas orações, mas houve uma batalha, Daniel. Houve uma batalha para que não chegasse a resposta. Mas eu te pergunto: Daniel desistiu de orar? Ele ficou orando, ele insistiu na oração até que a resposta chegasse. Muitas das vezes temos que aprender como aquela viúva e o juiz iníquo. Aquele homem não temia Deus e não temia o homem, mas aquela mulher insistia em falar: juiz, julga a minha causa. Se você tem uma causa, não desista de falar ao Senhor: julga a minha causa. Senhor, entra na minha peleja. Senhor, resgata o meu familiar. Mas muitas das vezes nós oramos 2, 3 vezes e não insistimos na oração. Mas o menino Jesus, o jovem Samuel, o jovem Daniel, o jovem Sadraque, Mesaque e Abednego, o jovem Estevão, eles tinham esse diferencial. Eles sabiam que através da oração, através do conhecimento da palavra, adquiria-se uma atenção do céu. Quando você valoriza a palavra do Senhor, quando você valoriza o meio de oração, o Senhor atenta para a tua vida. O Senhor atenta para as tuas necessidades. O Senhor atenta para o teu casamento, para o teu ministério. Eu quero fazer parte do ministério. Então atenta para as coisas do teu Deus, do teu Senhor. Nesta noite Ele te chama de amigo. Nesta noite Ele te chama de filho. Ele está falando: vem para perto. Lança-te para perto de mim, que eu vou me lançar para perto de você. A Bíblia não diz: batei, batei, abre-se-vos-á. Então, quando eu continuo batendo pelas madrugadas na janela do céu, ela se abre e a resposta do Senhor vem para mim e para a sua vida. Mas precisamos de persistência. E nesta noite aprendemos com Jesus
aprendemos com Samuel, com Davi, o diferencial de um jovem daquela época e um jovem da época de hoje. Jovem da época de hoje é imediatista, quer tudo agora. E os jovens não estão aprendendo a palavra não, só quer o sim. Entenda que um jovem hoje, com cerca de 15 anos, ele pega um celular, o que ele vai desenvolver? A sua mente. A mente dele vai ficar desenvolvida, a mente dele vai haver crescimento, mas o seu corpo ainda continua mirrado. É um corpo de um jovem de 15 anos, mas se a mente dele está evoluída, o que ele vai querer? Ele vai querer aquilo que um jovem de 30 anos tem, que é uma moto, que é um carro, que é uma coisa que vai chamar a atenção, porque a sua mente já está evoluída, mas o seu corpo não vai suportar tamanho objeto, porque com 15 anos, bem sabemos que ainda não tem habilitação para andar no veículo, mas a sua mente está tão evoluída que ele já quer aquele objeto, mas o seu corpo ainda não corresponde com o querer dele. Então a preocupação é essa: não podemos somente desenvolver a nossa mente, temos que desenvolver o nosso corpo, temos que estar preparado, firmado sobre a rocha. Davi teve o momento certo, Davi obedeceu o seu pai, Davi foi crescendo no campo, cuidando das ovelhas. Samuel foi crescendo no templo. A Bíblia vai dizer que a sua mãe Ana, ela pedia toda vez um filho e fez um propósito com o Senhor: quando o Senhor me dá um filho varão, eu darei ele por todos os dias para ser criado no teu templo. E Samuel foi criado no templo e cresceu no templo. E no decorrer eu posso também conjecturar que Davi, ele pode representar o próprio Jesus, e Samuel pode representar o próprio João Batista. Por isso que tem ali Samuel, Davi, e por isso que tem ali Jesus e João Batista. Então nós atentamos para esses jovens que foram crescendo, foram desenvolvendo e marcaram uma nação, marcaram uma história. Jesus, ele começou aos 30 anos, teve o seu tempo determinado para poder brilhar. E nós aprendemos com Jesus nesta noite: há um tempo determinado para todas as coisas, como vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para você sorrir, um tempo para você chorar, e muitas das vezes só queremos aprender a sorrir e não queremos aprender a chorar. Mas a Bíblia vai dizer: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E Paulo vai dizer: estou instruído em todas as coisas, tanto a padecer fome como a ter fartura, como a ter necessidade, escassez. Temos que estar instruídos na palavra do Senhor, para que quando nós viemos assentar no carro eclesiástico que o Senhor nos colocar para fazer a diferença, não devemos só brilhar aqui em cima, mas principalmente brilhar ali fora, porque é lá fora que eu faço a diferença, é lá fora que eu arrasto multidão para a presença do Senhor. E muitas das vezes só queremos brilhar dentro da casa do Senhor. Verdade. Mas pode pegar uma lamparina e botar atrás do velador, tem que botar no meio da casa para iluminar todos que estão na casa. Temos que ter uma vida avivada. E os jovens de hoje em dia estão perdendo duas características. Primeira característica é da exortação, é da correção. Não consegue se mais corrigir. O jovem vê outro jovem errar e não corrige. Aceita o erro do seu colega. Eu não vou falar nada, porque se eu falar eu perco a amizade. Eu não vou dizer nada, porque se eu disser ele vai ficar com raiva de mim. Entenda que o Senhor corrige a quem Ele ama. O inferno não corrige ninguém, porque o inferno quer receber todos embaixo do erro. Mas quando o Senhor te usar para corrigir outro jovem, corrija, exorte, ensine. Está errado. E ponto final. E outra característica da edificação: já não se fala mais no nosso meio palavras edificantes. A conversa hoje é sobre filmes, séries, sobre acontecimentos de acidente, e esquecemos o que a Bíblia vai dizer em Efésios: não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, falando e salmodiando no vosso coração. Então eu já posso entender com este versículo que existe 4 tipos de vaso. O primeiro vaso é aquele que está cheio. O segundo vaso é o que está pela metade. O terceiro vaso é aquele que tem só um pouquinho. E o quarto vaso é aquele que está vazio.
Mas a Bíblia está mandando, sede cheio do Espírito Santo. E eu já posso ver o que une esses jovens é que todos eles eram cheios do Espírito Santo. Jesus vai dizer, eu não faço essas obras por mim mesmo, é o Pai que faz em mim. Davi, quando vai contra o gigante, tu pensa que foi Davi que foi contra o gigante? Foi o Espírito Santo de Deus que impulsionou Davi, que deu coragem para Davi, que disse, Davi, tu vai vencer. E Davi vai dizer, eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobram diante da estátua, porque eles confiavam que o seu Deus o livraria. Quando Daniel não deixou de orar, porque ele confiava que através da oração haveria livramento do Senhor. Então a característica que o crente vence é na oração, entendendo que sendo cheio do Espírito Santo, aí ele vence, aí ele prospera, aí ele faz a diferença, aí ele brilha, aí ele é sal, aí ele é luz, porque não é por mim, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer nada se ele não fazer para poder pregar a santa palavra do Senhor. Quem sou eu na frente dessa tribuna se não for o Espírito Santo de Deus? Como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E mesma coisa devemos dizer à igreja, é necessário que a igreja diminua e que Cristo apareça, pois ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E quem brilha nesse lugar é Jesus Cristo. Quem fala nesse lugar é Jesus Cristo. A diferença nesse lugar é Jesus Cristo. Então, como o jovem foi devendo ser, a Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro, aleluia, glória a Deus, 1 Pedro capítulo 2, aleluia, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, um leite racional e não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então a Bíblia já está dizendo que você tem que crescer. O que você está esperando para você crescer? O leite racional está sendo pregado, volta para a oração. O leite racional está sendo pregado, volta para a palavra. O leite racional está sendo pregado, volta para a edificação, volta para a exortação, volta para a correção. Se der errar, corrige. Porque em Hebreus vai dizer que Deus ele corrige quem ama e açoita qualquer um que toma por filho. Volta para as características de um cristão verdadeiro, Salmos 15, que não aceita afronta contra o seu irmão. O verdadeiro cidadão do céu, Salmos 15. Entenda que nessa noite o Senhor está chamando a gente para um compromisso e sair um pouco da tecnologia, largar um pouco da televisão, largar um pouco do celular e voltar a ter contato com Deus, na oração, na palavra. Estamos deixando a palavra de Deus para trás, estamos andando na frente da palavra de Deus, ela está andando lá atrás. Temos que andar junto com a palavra de Deus, porque Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Aonde estava a palavra? Estava junto com Davi, estava dentro de Davi, guardada no seu coração. Quando vinha algo, Davi sabia que ia entristecer o Senhor, sabia que ia pecar, a palavra o exortava, o corrigia, o ensinava, e Davi fugia da aparência do mal. Nesta noite eu deixo essa palavra para você, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome